sejam todos bem-vindos. Eu fiz esse vídeo bem básico, queria eu que fosse rapidinho, mas preferi não editar muito para que as pessoas conseguissem compreender. Eu recebi muitas perguntas, muitas dúvidas sobre a questão da saia godê nos comentários e também nos stories, principalmente por mensagens. Eu recebi depois de ter postado o meu vídeo. Então, a saia godê, ela é a base de circunferência. É como se fosse um círculo, uma bola. É como se fosse um círculo a saia godê. Então, quando vais calcular uma circunferência, tens que ter noção que existe a constante de 3,14, que é usada para sabermos o diâmetro e o raio. Sim, eu percebo que isso às vezes pode ser um pouquinho complicado, mas eu fiz essa aula bem básica mesmo, bem básica. Eu vou usar uma linguagem muito básica para ver se pelo menos consigas perceber. Então, para quem já tem uma ideia, para quem já é profissional, não recomendo esse vídeo porque pode ser um pouco chato. Mas para ti que não consegues entender como é que funciona isso, eu vou te explicar. Preste atenção nessa constante que eu disse de 3,14 aqui, 3,14. Né? Preste atenção na constante e preste atenção que a saia godê é a base de circunferência. E não usamos só o 3,14. O 3,14 é a constante, sim, e é o mais comum. Mas existem outras formas de fazermos a saia godê. Podes fazer a partir de molagem, podes fazer a partir da tua saia base, com recortes, e consegues ter um resultado da saia godê, e a partir de cálculos, que a maioria das vezes as pessoas detestam, mas ele é bem simples. Eu até acho que é a saia mais fácil de se fazer. Então, vais precisar o valor total da tua cintura. No meu caso, minha cintura, fazemos de conta que é o 65. O valor da minha cintura e a constante. Então, a saia godê é um círculo, é uma bola. É um círculo, bem uma bola, né? É um círculo. Então, o que determina qual dos números vais usar para a tua saia godê é a quantidade de volume que queres que a tua saia tenha. Vamos começar aqui na constante, que é o 3,14. Quando fazes o total da tua cintura a dividir por 3,14, estás a querer dizer que a tua saia, queres uma saia que tenha um volume do meio do círculo. Esse é o círculo, vamos dividir por 2, assim. Estás a querer dizer, se fizeres o valor da tua cintura a dividir por 3,14, estás a querer dizer que terás uma saia com um volume do meio círculo. Assim, a tua saia será daqui até aqui. É isso. Então, se eu fazer 65 a dividir por 3,14, o resultado que eu obter, a circunferência da minha cintura será daqui até aqui, será o meio do círculo. E se eu quiser que a minha saia tenha menos volume do que o 3,14, seja menos do que o meio do círculo, então eu tenho que fazer o valor da minha cintura a dividir por 1,57. Quando eu fazer o valor da minha saia a dividir por 57, eu terei meio do círculo, que é este, e esse meio, eu estou a querer dizer que eu terei a metade deste meio. Assim, quer dizer que a minha saia, o volume da minha saia será simplesmente daqui até aqui. Na maioria das vezes também conhecida como uma saia godê, a saia evasê, porque ela não tem tanto volume aqui. Então, se você pegar o valor de 3,14 e dividir por 1 e dividir por 2, o resultado será de 1,57. Por isso é que eu disse que tens que prestar atenção na constante de 3,14. Agora, se quiseres que a tua saia tenha o meio do círculo mais o meio da outra metade, né? Praticamente assim, daqui o meio, mais essa toda parte, tens que fazer 65, que é o valor da tua cintura, a dividir por 4,71. E o volume da tua saia será este, assim, será o meio do círculo mais a outra metade do meio do círculo.
E por último, também conhecido como godê total, se quiseres que a tua saia tenha o total da circunferência, tens que fazer tua cintura a dividir por 6,28. E onde é que vem esse 6,28? Esse 6,28 é a soma do 3,14, ou seja, 3,14 vezes 2 ou 3,14 mais 3,14. Então, se tens a metade do círculo, que é 3,14, e queres que ele seja todo, né? Queres usar todo, é só usar também a outra parte. Então, o valor da tua cintura dividir por 6,14, quando fazes essa divisão, a tua saia terá um total. Vais usar a circunferência toda, por isso é que é chamada de godê total. Como exemplo, eu cortei aqui algumas tiras. Começando mesmo aqui, neste. Não sei se conseguem ver. Não, este não é o meio. Perdão. Vamos começar aqui. Este é o meio do círculo. Não sei se vocês conseguem ver. Tem uma circunferência aqui, o meio do círculo. Quando eu costurar a minha saia, esse será o volume que a minha saia terá. Esse será o volume. Por isso é que eu fiz o valor da minha cintura dividir por 3,14. E se for aqui, é a metade do meio. Para isso, usei 1,75. Tem menos volume em relação a este. E em terceiro, não sei se conseguem ver, tem o meio do círculo e a metade do meio do círculo, que é esta aqui. O volume da minha saia, depois de costurado, será assim. Tem mais volume em relação a este e em relação a outro. E por último, o godê total, que tem muito mais volume. Não sei se conseguem ver. Tem muito mais volume em relação às outras saias. Então, o que determina qual dos números vais usar é a quantidade de volume que queres que a tua saia tenha. Se até aqui também não consegues perceber, vamos ao exemplo que eu uso muito nas minhas alunas, que é o bolo. O exemplo do bolo. Imagine que tens aqui um bolo, 2 bolos, 3, 4. Cada bolo representa um círculo, né? Vamos dividir o bolo em 4 fatias. Vamos dividir o bolo em 4 fatias. Começando aqui. Quando queres uma saia godê com pouco volume, também conhecido como a saia évasé, vais fazer o valor da tua cintura dividir por 1,57. Quer dizer que a tua saia godê será apenas de uma fatia. Tua saia será apenas assim, de uma fatia. Quando vens aqui, o valor da tua cintura dividir por 3,14, estás a querer dizer que a tua saia será de 2 fatias. Vem aqui, uma fatia, 2 fatias, que será a tua saia, a parte preta. Tua saia será assim. Quando vens aqui e fazes o valor da tua cintura dividir por 4,71, estás a querer dizer que a tua saia será de uma fatia, 2 fatias, 3 fatias. 3 fatias. E quando vens aqui, o valor da tua cintura dividir por 6,28, estás a querer dizer que a tua saia será de 1, 2, 3, 4, será o bolo todo. Então, por isso é que ele é chamado de godê total. Espero que tenhas percebido. Se não conseguiu perceber, deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que eu vou conseguir arranjar um novo método para conseguir explicar. Mas penso que foi claro, né? Mas para qualquer coisa, deixa aqui nos comentários. Até já!